Boa noite, gente! Está no ar mais um episódio do Fala Xoxota, o seu lugar para falar sobre a sua saúde íntima sem tabu, sem vergonha e sem julgamento. E hoje, no episódio 6, nós vamos falar sobre a vaginose bacteriana. Clica aqui no aviãozinho, você que está chegando, encaminha esse podcast de hoje para quem precisa saber mais sobre a vaginose bacteriana, para quem sofre com os sintomas da vaginose bacteriana, né? Principalmente quem tem isso de maneira recorrente. Então, aqui hoje nós vamos falar sobre esse assunto que incomoda, que perturba a vida de tantas mulheres e pessoas com vagina, né? Então, a vaginose bacteriana é a queixa, né, a vulvovaginite mais recorrente nos consultórios ginecológicos. E nós vamos aqui entender um pouquinho o que é a vaginose bacteriana, né? Então nós vamos começar entendendo do que se trata essa vaginose bacteriana. É uma doença, é uma infecção, é uma IST? Essa é a primeira dúvida que surge quando a gente vai fazer um diagnóstico de vaginose bacteriana, né, durante uma consulta, né? Normalmente a paciente já liga isso a alguma IST, já se preocupa, né? Se houve uma traição da parceria, já passa ali mil coisas na cabeça. Então, a primeira coisa importante que nós vamos falar aqui hoje, a vaginose bacteriana não é tida como uma infecção, né, como uma IST. A vaginose bacteriana se trata de um desequilíbrio, de uma desbiose da flora intestinal. Então, para a gente entender o que é esse desequilíbrio da flora, a gente precisa começar a entender primeiro o que tem nessa flora, né? Lá no episódio da candidíase, eu comentei com vocês que a flora vaginal era composta por fungos, né? O fungo Cândida também habita ali a flora. E da mesma forma, algumas bactérias moram ali na flora, né? Moram na região do canal vaginal. O canal vaginal, vamos falar um pouquinho da anatomia dele, né? O canal vaginal é um tubo muscular de aproximadamente 10 centímetros, né? Então, ele é um canal composto ali pelo músculo da vagina de aproximadamente 10 centímetros, é quente, é úmido e favorece sim a presença ali de alguns micro-organismos. E essas bactérias anaeróbias, que são responsáveis ali pela vaginose bacteriana, elas moram no canal vaginal. E por algumas situações elas podem estar em desequilíbrio. O que eu costumo sempre explicar, né? Na flora da vagina é normal habitar fungos, habitar bactérias que ali moram, né? Mas quando essas bactérias elas estão em excesso, isso traz um desequilíbrio. E esse excesso é o que vai gerar esses sintomas da vaginose bacteriana, né? Que é o corrimento, aquele corrimento desagradável, desconfortável, com mau cheiro, né? Essa mulher, ela reclama sempre, né? Ela chega nas consultas já assim, esgotada muitas das vezes de tentar tratamentos e essa vaginose sempre voltar, né? Isso ser algo recorrente, que causa muito desconforto, que causa muito constrangimento. Às vezes a mulher fala que, que todo mundo à volta parece estar sentindo ali aquele odor, né? Aquele odor de peixe podre, principalmente característico de peixe, de ovo podre. Então, isso causa um desconforto, um constrangimento muito grande, né? E é o que leva essa mulher a procurar ali atendimento. Na maioria das vezes, quando essa mulher chega a procurar um atendimento, ela já passou por vários tratamentos, até mesmo por conta própria. Porque o que acontece? De muitos e muitos anos é difundido por aí, né, o tratamento da vaginose bacteriana com o metronidazol, que é um antibiótico comum que qualquer balconista de farmácia indica, né, quando a mulher chega no balcão da farmácia e fala: "Ah, eu tô com corrimento, com mau cheiro". Então, o balconista mesmo da farmácia já indica muitas vezes o metronidazol porque ele de fato é o tratamento mais adequado, é o padrão ouro, era há 20 anos atrás e continua sendo ainda hoje, mesmo com os estudos, com as atualizações, ele continua sendo um medicamento padrão ouro para tratar essa vaginose bacteriana. Porém, existem algumas questões. Por que então, muitas vezes essa mulher busca tratamento por conta própria e ela não tem sucesso?
nesse tratamento, né? A vaginose acaba voltando e voltando, e às vezes melhora ali algumas semanas, meses, e acaba tendo novos episódios, né? Então, por que que isso acontece, gente? Porque muitas vezes é preciso identificar os gatilhos. O que está fazendo com que essa flora entre em desequilíbrio, né? Então, o predomínio das bactérias da flora deveriam ser os lactobacilos, que são bactérias do bem. Então, a nossa flora da vagina, ela devia ser habitada principalmente por lactobacilos, que são essas bactérias boas, né? Que tem no Yakult, nesses leites fermentados, né? Nos probióticos que a gente utiliza. Então, os lactobacilos são bactérias do bem. Mas nem sempre a nossa flora vaginal está saudável a ponto de conter apenas esses lactobacilos. E aí é que mora o problema. Quando essas bactérias essas bactérias ruins, né? As anaeróbias, elas passam a ser um excesso na flora, isso acaba se tornando a vaginose bacteriana, né? E aí, quando a gente fala dessas bactérias, a mais predominante na vaginose é a Gardnerella, né? Mas nem sempre é somente a Gardnerella que está causando essa vaginose. Muitas vezes tem outras bactérias envolvidas também, além da Gardnerella. Pode ter mobiluncos, pode ter difteroides, pode ter leptotrix, que são todas bactérias que podem estar envolvidas ali nessa vaginose. Por isso, nem sempre o metronidazol é suficiente para tratar essa vaginose. Além disso, na maioria das vezes, quando essa vaginose já está recorrente, é porque existe a formação de um biofilme. Essas bactérias, elas vão crescendo e aí faz o tratamento não é eficaz, às vezes não trata os dias certos, muitas vezes não trata a parceria, né? E aí é um ponto extremamente importante da gente conversar e é um ponto muito sensível nas consultas, né? Quem aí quem estiver assistindo aqui com a gente podcast e fica à vontade, quem quiser comentar e participar e trazer algum relato aí da realidade de vocês, né? Principalmente as colegas que estão aqui participando. É um ponto muito sensível quando a gente fala o diagnóstico dessa vaginose bacteriana e propõe o tratamento da parceria, quando ela é recorrente, né? Quando é um episódio isolado, normalmente a gente pode tratar só a paciente, mas quando é uma queixa já de recorrência, né, as recomendações, as diretrizes nos orientam a tratar, sim, essa parceria, né? E aí esse é um ponto que costuma ser muito sensível, tratar a parceria. Muitas das vezes a mulher já sente aquele desconforto e já vem na cabeça aquele pensamento de que foi traída, de que, né, o parceiro pode ter ali pulado a cerca, né, e pode ter tido uma traição. E muitas vezes a paciente quer ouvir isso da gente profissional. Ah, mas então quer dizer que eu posso ter sido traída, que meu marido me traiu, por que que eu peguei isso? Então, muito importante, né, que vocês entendam que a vaginose bacteriana não é uma IST, não é algo que você pegou, né? Não é algo que a paciente pegou, é algo que de fato foi causado por um desequilíbrio dessa flora. E aí, muitas questões podem estar envolvidas nisso, né? Por exemplo, como a alteração do pH vaginal. Nas minhas consultas, eu sempre utilizo essa tirinha aqui, ó, de pH, justamente para fazer essa verificação do pH vaginal, né? Então, aqui é uma tira de pH que a gente vai introduzir dentro do canal vaginal e vai verificar como que tá esse pH. E na maioria das vezes, nos casos de vaginose, esse pH ele está acima de 5. Ele tá um pH alcalino. O pH vaginal ele tem que ser de 3,5, 3,8 até 4,5. E na vaginose a gente tem esse pH aqui, ó, entre 5, 6, em alguns casos até 7, né? Ou seja, essa alteração de pH é um dos pontos mais importantes que levam ao crescimento desordenado dessas bactérias lá na flora, né? E por que que esse pH vaginal altera, né? Por que que ele sai lá de 3,8, 4 e vai parar lá em 6, 5, né? Claro, a gente detecta pela presença das bactérias, a própria presença das bactérias ali de modo excessivo, né? Ela vai causar essa alteração de pH, mas principalmente pela relação sexual desprotegida.
Uma das maiores causas de vaginose bacteriana de repetição é a alteração, a diferença do pH do homem para o pH vaginal. O líquido seminal que sai ali, né, do pênis quando o homem ejacula, esse líquido seminal, ele é extremamente alcalino. Ele é em torno de 9 a 11, né? E o pH nosso, como eu já expliquei, é muito ácido. Então, quando acontece essa ejaculação dentro do canal vaginal, esse pH da mulher altera muito. E aí, se isso acontece de forma recorrente, é o que eu costumo explicar no consultório. Ah, tá. Você namorou hoje e teve uma ejaculação hoje dentro do canal. O seu pH ficou totalmente alcalino ali naquele momento. Depois, o corpo, ele consegue se recuperar. Em 24 horas, depois de uma ejaculação dentro do seu canal vaginal, em 24 horas o seu corpo consegue voltar ao pH original ideal dele, né? Mas se aí você tem outra relação logo em seguida, e depois mais outra, e depois mais outra, e sempre com ejaculação no canal, esse pH ele não vai conseguir se estabilizar e ele vai se manter alcalino. E esse ambiente alcalino vai favorecer o crescimento dessas bactérias. E aí isso pode gerar essa recorrência dessas crises, dessas infecções, que mesmo utilizando o antibiótico, às vezes você não vai ter melhora desses sintomas. Por isso a importância de conscientizar do uso do preservativo, principalmente no momento em que estiver fazendo o tratamento, né? No momento em que estiver fazendo esse tratamento e por um tempo depois também, para que essa flora tenha condições de se recuperar, de voltar ao seu estado normal, né? Então, extremamente importante. E importante também, para um tratamento mais eficaz, a gente pensar em romper biofilme. Porque muitas vezes essas infecções são tão recorrentes que a gente entra com um tratamento, por exemplo, com o metronidazol, a paciente usa ali uma semana, finaliza e procura a gente e fala, olha, os sintomas continuam, ainda não melhorou. Porque às vezes existe uma formação de um biofilme. O biofilme é como se fosse uma película que se cria em volta dessas bactérias e não permite com que o antibiótico penetre as membranas, as paredes e destrua essa bactéria. Então, muitas vezes a gente precisa destruir esse biofilme primeiro para que o antibiótico consiga fazer o papel dele. Eu, particularmente no consultório, trabalho com laser, né? Isso aqui é um laser terapêutico, um laser de baixa potência, que ele tem uma luz vermelha e que essa luz, juntamente com o fotossensibilizante, que é um corante que a gente utiliza, essa luz com esse fotossensibilizante, ela tem essa ação de romper o biofilme, né? Então, a gente aplica esse laser nas paredes da vagina, no colo do útero, em toda a região ali, facilitando a ruptura desse biofilme. E aí, após a gente romper esse biofilme, a gente consegue ter um tratamento mais eficaz com o uso do antibiótico. Então, o laser, ele entra como um aliado, como um adjuvante nesse tratamento, rompendo ali esse biofilme para que o antibiótico consiga fazer um efeito melhor e um tratamento mais eficaz dessa vaginose bacteriana aconteça, né? E lembrando que em alguns casos, como eu falei, não é só a Gardnerella que está presente nessa vaginose, que a Gardnerella é a bactéria mais comum, porque ela mora na flora, tá, gente? Então, a Gardnerella, ela mora na flora, assim como o fungo Cândida também mora lá. Então, é muito comum na vaginose bacteriana ter um predomínio da Gardnerella, mas nem sempre é só ela. Tem uma bactériazinha muito danada que são as difteroides. E essas difteroides, adivinha só onde elas moram? Essas difteroides, elas moram na região anal. E aí eu quero que alguém aqui me conta qual que é o meio mais fácil de contaminação da região anal para a região vaginal. Vamos lá, quero ver se alguém que está presente aqui acerta essa. Qual é o meio mais fácil de contaminar a região vaginal com bactérias do ânus? Ó, tô dando a dica. Quem consegue entender a dica? Alguém? Alguém? 3, 2, 1. A calcinha fio dental. Gente, a calcinha fio dental é um dos piores problemas que a gente tem nessa questão da vaginose de repetição. Muitas mulheres têm episódios de repetição, isso mesmo, né? A maravilhosa Tabita aqui lembrou a gente, a calcinha fio dental, gente. Então, a calcinha fio dental, ela faz, né, essa ponte entre o ânus
e a vagina. Então, leva as difteroides, que são bactérias que normalmente a gente não consegue tratar elas com o metronidazol, que é o queridinho para tratar a vaginose bacteriana, né? Então, tudo isso precisa ser investigado, tudo isso precisa ser identificado, né? Então, se a gente identifica outras bactérias envolvidas nessa vaginose, muitas vezes só o metronidazol não vai ser suficiente para tratar de forma adequada, né? A importância de romper esse biofilme, como eu falei, o laser é um aliado para a ruptura desse biofilme. A gente também tem, né, cápsulas de um ácido específico, que esse ácido ele pode auxiliar ali, né, acidificando o meio que está muito alcalino e fazendo com que esse biofilme seja quebrado para que o tratamento seja mais eficaz. Então, tudo isso é muito importante para o sucesso do tratamento, né? Para que dê certo o tratamento, para que funcione o tratamento. Então, não é simplesmente ir lá e prescrever um metronidazol, né? É muito além disso, envolve uma investigação dos hábitos, envolve entender o que está causando esses gatilhos, o que está fazendo com que essa vaginose fique tão recorrente. E importante sempre lembrar, a vaginose bacteriana não é uma infecção sexualmente transmissível. Ela é um desequilíbrio dessa flora e precisa de identificar todos esses gatilhos e principalmente conscientizar da importância do uso do preservativo, né? Ah, mas aí o parceiro goza fora, doutor. Não goza dentro, então não precisa, né, usar preservativo. Precisa, gente, precisa. Por quê? Porque no início ali, quando acontece a ereção, no início da penetração, esse sêmen, ele, um pouco desse líquido seminal, ele já é liberado e é extremamente alcalino. Então, isso já vai interferir numa flora que já está prejudicada, numa flora que já está em tratamento, né? E lembrando que não basta também só usar o antibiótico e matar as bactérias. Por quê? Porque o antibiótico, ele mata as bactérias ruins, mas ele mata as boas também. Então, além dos antibióticos que a gente tem que usar para tratar a vaginose, a gente também precisa cuidar dessa flora, repor essa flora de maneira adequada, né? Porque senão a gente fica enxugando gelo, fica num serviço ali que não tem fim, que não vai ter solução. E essa mulher vai estar sempre frustrada, né? Sempre desanimada. Então, para o tratamento ter sucesso envolve um conjunto, né? E tratar a parceria é um ponto muito importante. Como eu já mencionei, que apesar de sensível, é um ponto extremamente importante. Por quê? Porque essas bactérias, elas ficam alojadas ali na glande, né? Ficam alojadas ali na região do pênis. E aí acaba que também o microbioma peniano também interfere. Se eu trato essa mulher e não trato o parceiro, essa bactéria pode voltar para esse canal vaginal e ficar recorrente. E casais homoafetivos, como que funciona, né? Existem os casais homoafetivos, existem mulheres que se relacionam com mulheres e esses casais homoafetivos precisa tratar a parceria? Também precisa, tá, gente? Também precisa. Ah, mas como assim? Tem vaginose bacteriana em casal homoafetivo também? Ué, mas não tem pênis? Ué, mas não tem ejaculação? Sim, né? Não tem pênis, mas existe outras práticas sexuais, né? A prática sexual não é única e exclusiva penetração pênis-vagina. Existem outras formas e outras práticas sexuais que também podem causar alteração desse pH, que também podem levar bactérias de uma região para outra, né? Inclusive oral. A relação sexual oral também pode alterar igualmente esse pH, né? Porque já pararam para pensar, o pH da boca com certeza é diferente do pH vaginal. Então, né, práticas diversas e diferenciadas também podem causar sim a vaginose e em casais homoafetivos também é importante tratar a parceria no caso de vaginose recorrente, tá, gente? Então, sempre importante ter essa inclusão também, né, das pessoas que são homoafetivas, né, eu sou uma profissional que trabalha voltada para o público LGBT também, então é importante falar isso aqui, importante a gente abraçar esse público e trazer também essas informações que muitas vezes são tão escassas para esse público, né, e que eles também precisam conhecer e saber se cuidar. Afinal, aqui no Fala Xoxota é um ambiente seguro, sem julgamento e sem tabu, para que a gente acolha a todos de maneira igual, né, com muita equidade, é isso que importa por aqui. E aí, finalizando aqui, né, um ponto extremamente importante é que muitas vezes
como eu falo para vocês, da questão de quando a gente fala do tratamento, muitas vezes quando a gente fala do tratamento da parceria ser um ponto sensível, é que muitas vezes, e isso eu quero frisar aqui nesse episódio de hoje, é o quanto muitas mulheres têm medo de falar com o parceiro sobre esse tratamento, medo de serem julgadas pelo parceiro. Medo de falar, poxa, eu procurei a ginecologista, eu tô com sintomas, com mau cheiro, eu fui diagnosticada com essa vaginose e ele precisa tratar em conjunto. E aí a primeira pergunta, né, que elas me fazem, doutora, como eu vou explicar para o parceiro que ele precisa tratar também? Ele vai achar que eu traí, ele vai achar que eu fiz algo de errado, ele vai me julgar. Muitas vezes elas não pensam que foram traídas, né? Algumas vezes sim, mas outras vezes elas têm medo do julgamento do parceiro. Elas têm medo de propor o tratamento para o parceiro e serem responsabilizadas, serem mal interpretadas. E muitas das vezes eu preciso enviar áudio, né, para as parcerias, para as minhas pacientes, né, para que elas mostrem para a parceria, eu preciso enviar áudio explicando, né, que a vaginose bacteriana não é uma doença, não foi algo que essa mulher pegou, é um desequilíbrio do pH que muitas vezes causado pela própria diferença de pH do parceiro com essa mulher. Então, quando o parceiro participa das consultas, quando ele vai junto nas consultas, eu fico muito satisfeita. Eu gosto muito quando essa mulher leva o parceiro, leva o namorado, leva o esposo, para que eles possam entender, né? Porque infelizmente ainda tem muita desinformação. Infelizmente a mulher na maioria das vezes ela é vítima de julgamentos, de apontamentos, né? E aí, se a gente entrar nessa seara aí, nessa questão, né, do quanto a mulher é julgada, é apontada, isso dificulta, né, até o cuidado com ela própria em muitas situações, a gente estenderia aí muito tempo. Mas importante sempre, né, que tenha essa abertura para que o parceiro entenda, né, que de fato como acontece essa vaginose. E é importante que você, mulher, saiba, conheça, entenda tudo isso para que você possa cuidar de si, cuidar do próprio corpo, para que você possa ter autonomia para fazer o tratamento indicado, falar sobre isso com a parceria de forma tranquila, de forma respeitosa, né? E ter direito a um cuidado respeitoso, um cuidado que você merece, tá? E importante também que nas consultas sejam feitos todos os testes, né? Às vezes é uma pergunta, se alguém quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? A gente pode perguntar, mas muitas vezes a pergunta é como que eu vou identificar se é uma vaginose? Como que eu vou saber, né? Como que vai diferenciar? É para isso que tem a consulta ginecológica com um bom profissional, como eu expliquei para vocês. A gente vai fazer teste desse pH para ver se tem alguma alteração. A gente vai fazer teste com esse produto que é o hidróxido de potássio, que a gente faz um teste que chama teste de aminas, tá? Ou teste de WIF, onde na hora do exame eu vou colher, eu postei umas fotos aí no meu Instagram, né? A coleta da secreção vaginal, então eu vou colher essa secreção vaginal lá no fundo com essa espátula, vou depositar essa secreção aqui e vou pingar uma gotinha desse hidróxido de potássio, né? Que é um produto que reage com a secreção e quando a gente cheira, ele traz exatamente o cheiro das aminas, que é a putrescina, a cadaverina, que são as aminas que as bactérias liberam quando a gente coloca essa gotinha aqui do hidróxido de potássio. Então, o cheiro é bem característico. Então, existem esses testes que a gente faz no consultório para ajudar a identificar, né, a vaginose bacteriana, né, para ajudar a gente a tratar da forma correta. E quando a gente suspeita de alguma outra IST envolvida, porque muitas vezes não é só a vaginose, tá, gente? Muitas vezes essa paciente tem a vaginose, tem uma candidíase junto e ela pode ter uma IST junto com essa vaginose, né? Então, o que o profissional precisa ter? Ele precisa ter expertise, ele precisa ter um olhar clínico, ele precisa entender o contexto, saber a queixa, quem que é essa paciente, né? Ela tem multiparceria, ela tem um parceiro só, ela tem relações casuais, né? Ela é profissional do sexo, ela é homossexual, e isso para mim como profissional não importa. Isso para mim como profissional não é motivo de julgamento, de apontamento, né? Eu como profissional eu tô para acolher, para ouvir, para escutar, para conhecer, para saber de quem que eu estou cuidando, né? E saber a história, saber com quem eu estou lidando, me permite fazer um tratamento direcionado para aquela pessoa, né?
Então, quando a gente pergunta se tem parceiro fixo, se não tem, se é homossexual, se é hétero, a gente profissional pergunta isso com o intuito de ajudar, de conhecer, de acolher, jamais de apontar e julgar. Então, no meu atendimento, é um atendimento que eu sempre faço questão de dizer isso, né? Que como profissional eu estou para acolher, jamais para julgar e para apontar. Então, esses testes que a gente faz nos ajudam a identificar. Mas, claro, quando a gente verifica que tem alguma suspeita de uma IST envolvida, eu suspeito que tem uma clamídia, além da vaginose. Né? Tem alguma característica, o tipo do corrimento, a cor, se ele é líquido, se ele é bolhoso, se ele é verde, se ele é amarelo, isso vai me nortear para que eu saiba, não, realmente aparentemente é só vaginose. Ah, eu preciso descartar uma IST. Tem esse corrimento bolhoso, esverdeado, tem pintinhas lá no colo que parece uma tricomonas. Essa pessoa tem uma vida sexual que não é parceria única, são relações casuais, nem sempre ela usa preservativo, tem um comportamento de risco. Então, claro, a gente vai solicitar exames para descartar ou confirmar alguma IST, né? E se for preciso, a gente vai complementar esse tratamento caso seja diagnosticado uma IST. Então, assim, gente, é um mundo, né, de conhecimento em relação a essa questão em torno da vaginose bacteriana. Aqui eu trouxe hoje um pouquinho dessa conversa, desse papo, para que vocês possam realmente se inteirar mais sobre o assunto, entender melhor sobre isso e quando tiver algum sintoma, né, semelhante, sintoma de corrimento, de mau cheiro, não tentarem se automedicar, né? Procurar por um atendimento de excelência, com um profissional que seja qualificado, né? A gente também tem a microscopia, né, especular, que é quando a gente coloca essa secreção no microscópio para identificar a estrutura, né, dessas bactérias que estão ali envolvidas causando essa infecção também, para que a gente possa fazer um diagnóstico mais assertivo, para que o tratamento seja eficaz. Então, a dica de hoje é: se tiver algum sintoma de corrimento, de mau cheiro, né, não tente se medicar sozinho, não tente fazer tratamentos, né, aleatórios, até mesmo tratamentos alternativos, né? Tem muita mulher que chega, coloquei alho dentro da vagina, coloquei óleo de coco, coloquei isso, coloquei aquilo. É claro, a gente pode usar, né, a ginecologia natural como aliada. Eu uso alguns ativos da ginecologia natural como aliada em alguns tratamentos, mas isso com muita responsabilidade, com orientação profissional, gente. Tem paciente que pinga melaleuca na calcinha, aquele óleo de melaleuca, e chega para mim com alergia grave, com queimadura na região íntima. O óleo de melaleuca é muito concentrado. E nem sempre para todo mundo vai dar certo, então tem que ter alguns cuidados. Os óleos essenciais são muito bons, mas precisa ser diluído e não serve como tratamento sozinho, serve como adjuvante, ajuda, auxilia, mas é sempre importante o diagnóstico correto, o tratamento adequado para que você não corra riscos, né? Porque, por exemplo, um tratamento inadequado também, uma paciente que tenha uma IST, como uma clamídia, uma gonorreia, por exemplo, e fique tratando ali só com metronidazol como vaginose, ela pode ter uma DIP, que é uma complicação grave, que é essa bactéria, né, clamídia, gonorreia, principalmente as duas mais envolvidas na DIP, elas podem ascender, subir, né, pelo canalzinho do colo do útero. Então, às vezes, essa bactéria estava aqui, ó, só no canal vaginal, né? E aí, ela não foi identificada corretamente. Às vezes, além da vaginose, também tinha uma clamídia, uma gonorreia, uma IST. Não foi identificado, não foi tratado corretamente, essa bactéria pode subir aqui pelo canal do colo do útero e ascender aqui, ó, para as trompas, para os ovários e causar uma DIP, que a gente chama de doença inflamatória pélvica. Essa mulher pode ir para UTI, pode ter uma CEP, pode precisar retirar útero, trompas e ovários, pode ficar estéril por uma infecção não tratada. Por isso é tão arriscado, muitas vezes, ficar buscando informação em balcão de farmácia, ficar se automedicando sem um diagnóstico adequado, né? Sem ter a certeza daquilo que você tem um acompanhamento adequado para isso, tá bom? Então, fica aí esse episódio de hoje, compartilha com quem você achar que precisa saber essas informações, assista novamente se você chegou no fim, se não pegou, né, todo o episódio completo. Encaminha aí
Aproveite os momentos que está limpando a casa, que está dirigindo. Informação nunca é pouco, informação de qualidade é sempre bem-vindo, viu? Obrigada pela presença de cada um de vocês e até o nosso próximo episódio do Fala Xoxota. Vou ficando por aqui, boa noite!